Olá, tudo bem, gente? Eu sou Keila Batista, professora de História, e vamos aí continuar discutindo, né, os nossos assuntos. Pessoal, desde que a gente começou, a gente vem falando sobre democracia, república, né, cidadania. Nossas aulas passadas a gente discutiu sobre o território do Acre, né, mas no contexto da república. Então, hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante para que se haja democracia, né, que é o voto. E aí a gente vai falar do voto na nossa história do Brasil, né? Como que se deu, que se dava esse processo, né, em alguns momentos, e como é que a gente está, ok, pessoal? Porque, como eu disse para vocês, né, o voto é uma questão, uma participação efetiva da população, né, dentro de um governo, é muito importante para que, de fato, a gente tenha a democracia. Pessoal, então vamos lá. Em alguns momentos, inicialmente, a gente vai falar, né, do voto enquanto ato político no Brasil, pessoal. O voto ele surgiu junto com o processo de colonização a partir de 1500. Como assim? É isso mesmo, pessoal. A partir de 1500, precisamente aí 1532, né, que ocorreu aí a primeira eleição para a Câmara Municipal de São Vicente, né? Da nossa história colonial ao momento atual, o voto, então, ele vai sofrer grandes transformações, né, que vão se destacar nesse processo. Aí, o que a gente tem, pessoal? Nesse período aí de 1532, a gente tem um processo de colonização, né? A gente tem agora, de fato, a efetivação desse processo de colonização. Vem colonos, precisamente a gente tem um número de 400 colonos que vêm para a região, né? Então, dentro dessa Câmara Municipal, nós vamos ter aí o processo de escolha das pessoas que vão gerir aquela colônia, né? Então, a gente vai ter também, com isso, pessoal, na América do Sul, o primeiro país, né? O Brasil ainda não é país, mas assim, a primeira localidade que vai ter, então, direito ao voto, tá? Então, a Câmara Municipal de São Vicente, né? A Vila de São Vicente, né? Que a gente vai ter, então, essa participação, né? Claro que essa participação vai ser de portugueses, né, que vão vir colonizar a região, e aí eles vão escolher entre eles aí quem vai aí administrar, porque já era um costume também, né, dos europeus, tá, pessoal? E aí na colônia, né, até 1821, o voto se dava apenas no âmbito municipal, não existiam partidos políticos, o voto era aberto e as eleições contavam apenas com a participação de homens livres, né? Eram também marcadas por fraudes, né? A principal curiosidade do voto no período colonial, né, que homens livres e analfabetos podiam votar, né? Mas desde, como eu falei para vocês, que fossem portugueses, eram pessoas assim que possuíam, né, tinham posses, tá, pessoal? E aí a gente tem a Câmara Municipal de São Vicente, tá? E a gente vai para o Império, né? Já na fase imperial era possível eleger agora deputados e senadores das câmaras do Império. Semelhante ao período colonial, as fraudes eleitorais eram frequentes, com o uso aí de mecanismo como o voto por procuração, né? No qual o eleitor transferia seu direito de voto para outra pessoa, ou o uso do título de eleitor falso, né? O voto, nessa época, era censitário, isto é, pessoal, apenas uma parcela da população tinha, então, direito ao sufrágio, né? Pessoal, por que censitário? Que a gente tem aí o voto referente à renda, né? Então, assim, as pessoas ganhavam um certo valor, podiam votar aí para deputados, outro valor para senadores, tá? Então, a gente tem o voto aí atrelado à renda, tá, pessoal? E aí, no caso, né, de acordo com a Constituição de 1824, era necessário ter mínimo a renda, né, e comprovar essa renda para votar, para ser votante. E aí a gente vem com a proclamação da República, né, e essas transformações também aí vão se referir no direito ao voto, né? Porque com a proclamação da República, a família real, ela é destituída, né? E o chefe do Executivo Federal passou a ser escolhido entre a população, adotando então o presidencialismo, né? Agora nós temos aí uma república, né, onde nós vamos ter o presidencialismo, não temos mais aí a família real, né? Essa monarquia. E aí também a gente vai ter uma questão, pessoal, que é assim, né, que se por um lado a possibilidade de escolher o presidente pode ser vista como uma conquista, né, por outro, esse poder se concentrava na mão de poucos, né? Aqui nós estamos falando aí no processo da proclamação da República, tá, pessoal? Porque o voto ainda não era direito de todos, não era universal, né?
Quem não podia votar? Menores de 21 anos, mulheres, analfabetos, mendigos, né, soldados rasos, que eram de baixas patentes, indígenas e integrantes do clero, né? Eles estavam, então, impedidos a votar, né? Então, a gente tem aí como cidadão, né, que vai escolher os representantes, a gente só tem os homens maiores de 21 anos, né, que fossem alfabetizados, então a gente vai perceber que o número de pessoas que tinham acesso, que escolhiam esses representantes, era um número bem reduzido aí nesse período da proclamação da República, tá, pessoal? Aí a gente vai ter também, pessoal, dentro desse período, né, de 1889 a 1930, né, que é chamado a Primeira República, vivemos o período da chamada República Velha, né, que se dividiu aí entre a República da Espada, com os governos de Marechal Deodoro da Fonseca e Prudente de Moraes, que eram militares, né, e a república também que ficou conhecida como República dos Coronéis, né? E aí a gente vai ter aí, pessoal, muito importante, o voto chamado de voto de cabresto. Por quê? Dentro do Nordeste, precisamente no Nordeste, a gente vai ter a figura do coronel, que vai ser o homem, a influência do poder na região, vai ser o poder administrativo. Então, esse coronel, ele vai ter influência nas vilas vizinhas, nas cidades, né? Ele vai ter muita influência. Então, a gente vai ter, dentro do coronelialismo, né, esse voto do cabresto, né? Que é o homem que era obrigado a votar naquelas pessoas que eram indicadas, né? A gente tem essa charge aí muito importante, né, que muito se discute aí na história do Brasil, que a gente tem o homem levando um homem para votar, só que aí esse homem ele tá, né, tem uma cabeça de burro aí, ou a mula, né, que aí é como se ele não pensasse, as pessoas falassem, ó, você vote, você vai ter que votar nesse aqui, e de fato eles votavam, né, a gente também vai ter aí os currais eleitorais, né, então, os votos, eles vão ser manipuláveis, né, o coronel, ele vai acabar escolhendo aí as pessoas e vai ter a relação, né, a relação de troca aí de favores, né? Então, a gente tem esse período da República, né? O voto do cabresto dentro desse quesito das pessoas não escolherem, né? Quem elas poderiam escolher, né? Então, isso aí também já não é a democracia, né? Porque você não tem aí o seu direito de escolha, né? E aí, pessoal, a gente vai para a Era Vargas, né? A era aí que a gente vai ter alguns avanços e principalmente também aí na justiça eleitoral. Com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, o país passa por transformações sociais, políticas, econômicas, né? No campo eleitoral, destaca-se a criação aí, pessoal, ó, do Tribunal Superior Eleitoral, né? E dos tribunais regionais eleitorais, além da instituição aí do voto feminino e do voto secreto, né? A gente vai ter, então, aí esse voto secreto, porque até então as pessoas votavam publicamente, né, diziam que elas votavam, a questão do voto feminino e principalmente, pessoal, a criação aí desses tribunais, né, que vão gerir, vai ter o Código Eleitoral, né, então aí a gente vem nessa perspectiva para que não aconteça tantas fraudes, né. Só que essa fraude eleitoral, né, como a gente viu, ela é um pouco recorrente aí nesse processo, né? Então, a gente vai ter o processo eleitoral, né, ele torna-se mais amplo, transparente e idôneo, né? Contudo, apesar dos avanços dos primeiros anos do governo, na era Vargas ficou marcada pelo período do Estado Novo, em que essas eleições elas foram suspensas, né, pessoal? A gente tem um avanço, mas aí depois a gente tem um período ditatorial. Em 1945, com o fim do Estado Novo, inicia-se a primeira experiência democrática até então vivida pelo país, né? Pela primeira vez, as mulheres, aí então, que tinham direito ao voto garantido desde 1932, puderam votar para o presidente até o ano de 1964, né? Que aí é a ditadura onde ninguém tem direito ao voto, né? Mesmo que de maneira conturbada, em alguns momentos, 4 presidentes foram eleitos pelo voto popular. Então, a gente tem aí esse cenário. E aí, de fato, a gente entra aí na ditadura, né? No momento da ditadura militar, né? Só que, ao contrário do que muitos pensam, o período da ditadura militar não significou ausência completa de eleições. Contudo, elas se limitavam apenas a alguns cargos, né?
Durante os 20 anos de ditadura, não ocorreu nenhuma eleição direta para presidente da República. Os chefes do Executivo Federal eram eleitos indiretamente, sendo alguns deles, né, eleitos por um colégio eleitoral. Já as eleições para o Legislativo Federal continuaram a ser diretas. E aí, pessoal, a gente tem também, nesse processo, né, da ditadura militar, o sistema partidário vigente, né, era o bipartidarismo, né? O que é isso, pessoal? É somente a existência de dois partidos, né? Instituído, então, pelo ato institucional número 2, né, o A2. E aí, pessoal, o que a gente tem nesse cenário é apenas dois partidos, né, considerados, como a gente tem aí a Arena e o MDB. Somente esses dois partidos, não podia ter outro partido. A Arena era aí, então, o partido da ditadura militar e o MDB era a oposição. Só que era uma oposição permitida. Era uma oposição para dizer assim, ó, a gente tem uma oposição, mas era uma oposição que não podia questionar tanto assim os rumos políticos do Brasil, tá? E aí a gente tem um período da redemocratização, né? Em 1984, o movimento pelas diretas já tomou as ruas do país. No ano seguinte, José Sarney assume como o primeiro presidente civil em mais de 20 anos, né? No mandato de Sarney foi promulgada a nova Constituição Federal, apelidada como a Constituição Cidadã, que é o que a gente segue até hoje, né? Em 1988. E, além desses avanços nos campos dos direitos civis e sociais e dos direitos políticos, também foram expandidos, né, consolidando, então, o voto universal e secreto, né, dando idoneidade às eleições com o trabalho aí da justiça eleitoral, né. E também, pessoal, a gente tem aí as urnas eletrônicas, né, que foram implementadas a partir de 1996. Apesar de algumas pessoas criticarem, né, essa questão das urnas, a gente tem aí um processo bem, até então, transparente, né? E aí a Constituição Cidadã também implantou o voto facultativo, né, para pessoas de 16 a 17 anos, maiores de 70 anos, né, analfabeto. Aí também, sem considerar questões como renda, raça ou religião, né? A gente tem, então, o voto universal. Pessoal, para a gente terminar essa discussão, a gente tem uma questão do Enem. Vamos lá? Completamente analfabeto ou quase sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limita a ver as figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem um patrão na conta do benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto, né, que resultam em grande parte na nossa organização econômica rural. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, essa prática estava vinculada a uma estrutura social: A. Igualitária, com um nível satisfatório de distribuição de renda. B. Estagnada, com uma relativa harmonia entre as classes. C. Tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica. D. Ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão mantido pelo exército e polícia. E E. Agrária, marcada pela concentração de terra e do poder político local e regional. E aí, pessoal, a gente tem, claro, né, a letra E, porque nós estamos aqui falando do voto de cabresto, né, que era vinculado a esse poder do coronel, nessa figura política que tinha esse poder local e regional, ok, pessoal? Então, não esqueçam de acessar a nossa plataforma e até a nossa próxima aula. Tchau!